Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019, dia em que lembramos de São Carlos Borromeu. Ontem, que é o caso do Brasil, nós lembramos do Dia de Todos os Santos, porque foi transferido do dia 1º para que todos pudéssemos participar no domingo, porque o Dia de Todos os Santos não é feriado aqui no Brasil. Mas se você acompanha algum perfil de redes sociais lá da Espanha, de língua espanhola aqui da América Latina, lá da Europa, ontem foi dia de São Martinho de Lima, São Martinho de Porres, que tem uma história de vida bem bacana, tá? Vale a pena conhecê-lo. Outra consideração que eu devo fazer hoje é que o Evangelho, que a gente tem que estar meditando junto com o Evangelho do dia, mas meditarmos também até sábado, é o Evangelho deste domingo, que foi Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, as promessas das bem-aventuranças em nossas vidas, Que é muito importante a gente fazer essa meditação. Às vezes a gente cai na tentação de acharmos que, por exemplo, quer ver? Eu já fui uma pessoa muito aflita, Ai, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sim, de fato, hoje olhando para trás eu fui muito bem consolada com a graça mesmo do Senhor. Mas é importante a gente estar também avaliando e verificando em nossas vidas o que a gente pode estar melhorando e declarando as nossas misérias ao Senhor. E de repente se vale a pena, algumas dessas situações. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobrinhos mesmo. Olha só, às vezes a gente é rico em tanta coisa que não precisa, em maldade, em inveja, coisas ruins, E também ricos em outras situações. E a gente faz achando que eu, é por minha virtude, a minha qualidade, etc, etc, etc. Então a gente deixa Deus fora. Isso é ser rico em coisa que não vale a pena para Deus, Você pode lembrar o nome, eu nem sei que nome, mas eu aposto que você já deve ter adivinhado, Sabe, algumas coisas, tem gente que chama de sentimento, sim, a princípio até gera sentimento, mas são condutas mesmo, condutas que fecham nosso coração para a graça do Senhor. E de repente ser pobre em espírito pode ser uma vantagem. E de repente fazer como São Francisco de Assis, exercitar esta pobreza. Ele partiu do material, mas ele foi se aniquilando o aniquilamento em si mesmo, para poder ficar em mais comunhão com o Senhor. Tanto é que ele teve chagas, Tem isso também, tá? Ser misericordioso, porque alcançarão misericórdia. E aí me vem algo que eu não consegui fazer a análise, ou pelo menos uma meditação, ou levantar uma situação, porque eu já tinha falado uma outra situação aí, e eu gastei meu tempo, Então, para não ficar muito chato, eu vou retomar então uma análise do Evangelho de ontem e uma parte da segunda leitura. Esse Evangelho, Mateus 5, capítulo de 1 a 12, que são as bem-aventuranças, ele tem a ver com a segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, principalmente no versículo 2. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Mas é preciso, e aí vem a situação que eu gostaria de levantar. Quando Jesus se manifestar. Caríssimos, se você é uma daquelas pessoas, que eu já passei por isso também, eu estou falando por mim, tá? Não estou colocando fardos em ninguém aí. Mas se o fardo caiu aí nas costas suas, vamos meditar então juntos. Se você está esperando a segunda vinda de Jesus para que Jesus se manifeste, para você ser semelhante a Ele, eu sugiro que você abra para a graça de Deus, porque assim, dá uma brecha, dá uma rachadinha no seu coração, na sua cabeça, Peça que a graça do Senhor entre em você, para que você já se configure em Cristo. Que você tente ter pelo menos 1/1000 do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus em sua vida. Porque aí a gente consegue vivenciar as bem-aventuranças.
Né, nós lembramos de todos os santos, dia 1º e nesse domingo, né? Então o que acontece? Como é que a gente vai poder ser santo? Aí tem aquela, né? Sede santos, pois o vosso Pai é santo. E se a gente não for santo, a gente não consegue entrar no reino dos céus, certo? Então a gente olha aqui para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Antes de ver a promessa que, porque deles é o reino dos céus, vamos tentar ser pobres em espírito. Nós, assim como todos os outros santos, principalmente os mártires, mas nem sempre os mártires, aqueles que também morreram velhinhos, né, de causas naturais, os aflitos. Quem que nunca ficou aflito e chorou? Dos santos. Os mansos. O coração de Jesus é manso. Os que têm fome e sede de justiça. Não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus mesmo. Às vezes a gente deseja mesmo que aconteça, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, não é verdade? Ser bem-aventurados os misericordiosos. Ser mais misericordioso a partir da misericórdia de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Aí vem a situação da segunda leitura. Se nós somos filhos de Deus, pelo batismo, pela caminhada na Igreja Católica, pela nossa própria caminhada e testemunho de fé, no mínimo, a gente precisa agir, pensar, não necessariamente sentir. Se sentir está ótimo, não necessariamente, mas agir dando graças ao Senhor e ser misericordioso como Ele. Não sentir dó, peninha, ou fazer como os fariseus. Eu sou melhor que esta pessoa, mas eu estou dando aqui uma moedinha para ele. Não é assim, né? Como é que você faz a doação, por exemplo, para um morador de rua, ou você doa aquela extravagância lá, achando que isso vai, né? De repente você faz uma caridade boa, poupuda, mas como é que você chega? Naquela hora que você... Qual que é a intenção do teu coração, do meu coração? Será que eu chego pensando assim, isso daqui que eu estou dando é o que está sobrando? Ou, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, que essa cesta básica ou esta doação enorme possa de fato ajudar na conversão dessa pessoa. Tenha piedade desta alma, né? Como é que a gente tem reagido às ações? Porque o importante é fazer de fato. Só que dependendo da situação, da intenção do nosso coração, pode cair em pelagianismo, heresia. Mas se houver uma boa intenção, Senhor, eu tenho um coração duro, que essa doação que eu esteja fazendo, que seja um ato de misericórdia, para que o Senhor olhe para essa pessoa, salve ela, né? Salve a casa dela. Quando falou salvação, não é cura do corpo, da mente, ou de alguma situação familiar, não, é salvação da alma mesmo. Né? Então, puros de coração. Vixe, hoje em dia ser puro de coração. Ai meu Deus, difícil. Como é que a gente consegue a pureza? Então que possamos pedir, senão a gente não entra nem na soleira do reino dos céus, né? Os que promovem a paz. Aqui quando falo bem-aventurados que promovem a paz, eu lembro de duas pessoas, Gandhi e Martin Luther King. Não que os outros não promovam a paz, longe de mim, não é isso. Mas sempre me vem essas duas pessoas. E eu vou dizer um negócio. Gandhi, indiano, né? Vê toda a história de Gandhi. Mas vê também um lado que ele amava ler a Bíblia e amava Jesus. E por que ele não se converteu ao catolicismo? Ele quase se converteu ao catolicismo. Quase. Tá? Mas não vou entrar em detalhes. Procure saber. Tem a autobiografia dele, mas também tem outras biografias, tá? Que vale muito a pena saber. Bem-aventurados que são perseguidos. Então você que é perseguido também não entre em desespero, tá? Enfim, tudo por causa do reino, certo? Então, pense. Não estou dizendo que você precisa ser perseguido, mas vamos supor que você está no momento de perseguição, martírio branco. Isso eu ouvi do padre Roger Luiz, gostei desse termo, martírio branco. Injuriaram você, fizeram uma fofoca grande e acabaram com a sua reputação lá dentro da Igreja Católica. Aí todo mundo fica te olhando torto, né? Então, lembra das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que te perseguem, os que te injuriarem, né? Olha, tem 3 promessas aí. Aproveita, né? Esse martírio dá dor, frustração, raiva, lógico que dá. Mas se você está passando ou vê alguém passando por essa situação,
Reze para que Jesus acompanhe ele, né? Que não deixe sozinho, né? Nessa vida, né? Nessa vida injuriada da qual ele está passando. E se você está passando por isso, a única coisa que eu digo por experiência em Cristo, não desista de Jesus. É de Jesus, tá? E depois pede para que Deus vá trabalhando o teu coração para perdoar, para ir perdoando. Isso é algo diário. Isso também é um teste de fé. A fé tem várias nuances, meu irmão, minha irmã. É preciso regá-la todo dia. É como uma plantinha frágil, mas que vai se transformar. Pensa numa árvore robusta, por exemplo. O que é uma árvore robusta aqui no Brasil, né? A gente fala muito do carvalho, que é muito comum lá no hemisfério norte, porque realmente é uma árvore muito robusta, muito... ela transmite mesmo essa força, né? Essa rigidez. Mas existe. Há uma embuia. Pensa assim numa embuia, num ébano, numa árvore robusta mesmo. A fé começa com um brotinho. Então a gente precisa regar ela sempre para ela que se torne essa árvore robusta, fortalecida nas raízes e bem copada, né? Que dê frutos também, que não seja só robusta, né? Ela tem que dar frutos, tem que produzir frutinhos. Mas tudo pela graça de Deus, tá? Então permaneça firme, peça ajuda a Deus, ao Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Tenha uma devoção, faça uma experiência numa devoção antiga, como o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, São José, né? Consagração a Nossa Senhora, pelo método Montfort. Faz alguma coisa para dar um upgrade aí no seu trato com o Senhor, tá? Bem, então, já dei o meu pitaco, fiz a análise da leitura de ontem, que foi que me chamou a atenção, e partiu para a liturgia de hoje. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a primeira leitura é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 29 a 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vos fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 68, com o refrão: Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A aclamação. João 8, versículos 31b a 32. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se guardais minha palavra de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 14, versículos de 12 a 14. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: Quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, e nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, isto já seria a tua paga ou recompensa.
Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E o que eu poderia dizer a respeito da liturgia desta segunda-feira, já que eu fiz análise da liturgia de ontem? O que chama atenção, então, é a primeira coisa, tá? Se você está dando início ao seu estudo da palavra, da forma como eu comecei, né, nessa minha caminhada, fazendo a partir da liturgia do dia, que já é uma forma de eu meditar a liturgia do dia e ao mesmo tempo fazer o estudo da palavra e com o tempo ir entendendo como fazer a leitura da Bíblia, né? Às vezes a gente quer começar querendo quebrar a pedreira inteira, ou seja, querendo pelo mais difícil, que é ler a Bíblia. Aí começa lá do Gênesis, aí não dá muito certo, né? Então, meu irmão, minha irmã, se você está no início, ou está meio trôpego nessa parte do estudo da palavra, eu sugiro começar, é uma sugestão pessoal, mas você depois, com o tempo, vai acabar fazendo o seu método mesmo, que é mais importante. Que isso que é entrar em comunhão com Deus, né? Fazer intimidade, que é o tal da intimidade com Deus. Que é isso. Você começa de uma forma, a partir do molde, né, de alguém, e depois você acaba fazendo do seu jeito, que vai também redundar num bom estudo da palavra. Começando com a liturgia do dia. Por isso que eu dou continuidade a esse trabalho. Não é trabalho, é algo prazeroso, mas que às vezes, infelizmente, eu tenho que pedir desculpas que eu acabo atrasando nos áudios, né? Isso prejudica vocês. E eu peço desculpas, mas pelo menos eu vou tentar sempre não acontecer esse tipo de coisa. Mas acaba acontecendo, né? Enfim. Você faz a meditação da primeira leitura de hoje. Então, Paulo está falando aos Romanos, né, no capítulo 11, versículos 29 a 36. Principalmente no versículo 35. Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição. E aí Paulo responde no versículo seguinte: na verdade tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. A Senhor Jesus. Amém. E aí a gente parte para o evangelho em que Jesus orienta com amor, é uma repreensão amorosa mesmo, carinhosa mesmo da parte de Jesus com o chefe dos fariseus. Jesus não é mal educado, ele vai direto na ferida, mas ele não é grosseiro, ele é gentil ainda, e fala. Lucas 14, versículos 12 a 14. Quando deres um almoço ou um jantar, não chama teus conhecidos ricos, pessoas que você conhece, que eles podem devolver o favor. Convida aqueles que jamais poderão te retribuir. Os doentes, os coxos, pessoas que você às vezes nem conhece. Mas que você sabe que essas pessoas precisam daquele alimento, até uma garrafinha d'água. Jesus já dizia, aquele que der um copo de água para um dos pequeninos ou um dos meus discípulos não ficará sem recompensa. Isso tá dentro do outro evangelho, né? E aí ainda Jesus fala, uma promessa. Convida aqueles que não, né? Convida doentes, aleijados, coxos, mendigos, convida o povo que não pode te retribuir. E aí vai no capítulo 14 uma promessa bem bacana. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, porque é o próprio Deus, próprio Senhor, quem vai fazer a retribuição. Só que aí tem um detalhe, me veio uma outra situação, uma vivência, que eu já falhei também em alguns momentos com Jesus. Mas eu vou fazer esse compartilhamento porque eu acho que é importante, porque tem a ver, porque me trouxe a lembrança. Sabe criança? Não sei se você já teve uma experiência com crianças pequenas na faixa de 2 até no máximo 5 anos. Porque depois dos 5, 6 anos, aí ele já tem as manias de adulto. Né? Um pouco. Mas dos 2 até uns 4,5 anos, essas crianças elas são repetitivas. Então, se de repente aquela menininha gosta de te dar... lembra de alguém assim, tá? Eu vou dar uma questão hipotética. Aquela criancinha, aquela menininha que vê você e está querendo sempre te dar uma florzinha.
E ela não tem palavras, né? Essas crianças não conseguem se expressar verbalmente. Elas falam meio atropelado, tudo aquele jeito de criança, certo? É ainda aquela vozinha também. Ou então aquele menininho que quer que você assista o mesmo desenho várias vezes. Quem é da parte de educação sabe que isso é normal na criança, por exemplo, ver um vídeo infantil ou até uma música várias vezes durante o dia. Chega até a ser uma coisa irritante. Mas por algum motivo a criança precisa estar fazendo a repetição. Tá? Eu não me recordo agora por quê. Eu estudei, mas infelizmente eu não me recordo. Mas dentro da psicopedagogia e da psicologia infantil e da pedagogia, isso é normal, passa, depois a princípio passa. Infelizmente algumas situações não passam, né? Mas aí são outros transtornos, ou às vezes a pessoa realmente está com... é autista, por exemplo, e precisa se sentir confortável e precisa fazer aquela repetição. Então eu vou fazer uma proposta para você. Seja, entre aspas, tá? Uma pessoa repetitiva no amor a Jesus, sabe? Porque assim, tudo bem, você fez uma festa, você deu um copo de água para alguém, mas foi uma coisa lá atrás, um detalhe. Olha, faça sempre. É a mesma coisa, é a mesma coisa você dizer, eu sou dizimista, vou pagar 3 meses, depois eu não vou pagar, não é pagar, né, é devolver o dízimo. O termo é devolver o dízimo, não é pagar, tá? É devolver, ou então vir aqui acertar o dízimo, pelo menos. Você não está pagando, você está devolvendo para, né, para Deus o dízimo. Mas assim, Deus no sentido o templo, manutenção do local lá. Tem gente que faz esse tipo de propósito, aí para. Só que Deus não para na sua misericórdia. Não para em nenhum momento. Se o demônio toda hora fica te tentando, olha, pensa bem comigo. O demônio é um ótimo trabalhador. Só que ele faz bobagem, né? Ele faz coisa errada, ele é o inimigo de Deus. Mas ele trabalha. Ele fica 24 horas te azucrinando, te tentando, te jogando no fogo do inferno todo dia, né? Querendo jogar você lá pra lama. O demônio trabalha insistentemente. Para contrapor a isso, você precisa ser o filho de Deus misericordioso, do Pai, 25 horas por dia, porque você está afim do quê? Da vida eterna, penso eu, né? Eu também estou. Mas eu penso que você está afim da vida eterna. Então não é 24 horas por dia que você tem que ser misericordioso, ser como filho de Deus, estar em Cristo. Você não é uma TVzinha, você não é um aparelhozinho que você desliga. Não, agora eu vou fazer a bondade de Deus, não, agora eu vou falar mal daquela pessoa. Não é assim. É a parte mais difícil da vida cristã. E isso é difícil. Mas se você está numa batalha infernal com o capeta, eu sugiro que você faça de 25 a 26 horas da sua vida, né? Lógico que isso não existe, né? Mas o que eu quero dizer é, seja repetitivo no amor de Deus. Você pode até cansar, as pessoas podem não entender, mas o importante é você estar trabalhando por Cristo, não porque, eu já trabalhei. Olha o que eu já cheguei a ouvir, assim, faz tempo, tá? Não é de hoje, não é agora, mas é muito tempo atrás eu ouvi uma pessoa que falava assim: eu não faço o dízimo porque, como é que é? Eu já trabalho aqui coordenando, me entregando assim, deixando a família, essa pessoa quer dizer, deixando de lado tudo que eu tenho que fazer em casa para vir aqui e coordenar a cozinha, coordenar não sei o que com o padre, e subo no altar. Aí eu parei e pensei, poxa, mas essa pessoa deve ser meio doente, né? Como é que ela larga a família para poder se dedicar, estar tão, entre aspas, disponível, ainda tem a capacidade de falar que não acerta o dízimo, não dá um dinheiro para compra de alguma coisa, sendo que, olha só, o que não é cobrado? A palavra de Deus. Agora, banheiro precisa de papel higiênico, precisa pagar conta d'água, precisa ter luz, ou você acha que o padre ou o pregador católico vai falar no escuro? E depois reclama que não tem o papel para limpar a mãozinha depois que você lava a mão lá no sanitário da paróquia. Pelo amor de Deus, né? Então tem que ter senso, gente. Desculpa a franqueza. Tenha senso. Mas o que eu quero dizer aqui é, sim, faça o bem. Faça para aqueles que necessitam de você. E vai acontecer aqueles momentos assim, inacreditáveis durante o dia, quando você vê, está evangelizando na fila do pão, na fila do banco, pegando o táxi, como aconteceu comigo, se você acompanhou o áudio de ontem, né? E agora, o que eu faço, né?
Deus, eu tô rezando por esse taxista, né? Deus, porque não é só ele, é a família dele que está envolvida. Quantas pessoas que de repente deixaram de ir à igreja por causa da atitude dele. Então não seja contra-testemunho. E não ache chato uma pessoa que está lá acertando o dízimo, uma pessoa que está indo fazer confissão. Tem gente que critica a pessoa que está na fila da confissão. Tem gente que fala na cara, eu só confesso uma vez por ano. Eu acho ridículo uma pessoa estar toda hora confessando. Essa pessoa é do Ministério de Música de uma outra paróquia. Eu fiquei de cara, falei, nossa gente, pelo amor de Deus, que isso? Não é abusar do sacramento da confissão. Mas não critica a pessoa que está indo lá se confessar. Você não sabe a vida dela. Como se fosse, né? Desculpa falar, como se a gente fosse muito santo, né? E ainda quer as promessas das bem-aventuranças, que foi a leitura de domingo. Bonito, né? Belo testemunho. Olha, para fechar esse áudio, infelizmente eu andei vendo tem algumas perfis aí de redes sociais de algumas pessoas que eu tive que não ver mais. Deixar de se inscrever mesmo. Porque assim, algumas situações, algumas atitudes de certos católicos não tá condizendo com um bom testemunho. Né? Então eu peço que, não vou entrar em detalhes porque eu até cheguei a falar de algumas pessoas aqui, no bom sentido, promovi, até porque eu não ganho nada com isso, eles nem sabem que eu existo, mas eu me decepcionei um pouquinho com a atitude humana delas e eu espero que caiam em si no que estão fazendo e que tenham mais postura de irmã Dulce dos pobres no trato com os outros do que isso que eles estão fazendo e copiando de alguns lugares aí que é outro contexto, outra realidade social, psicológica também, de leis inclusive. E eu tô achando que tem gente sendo usado como marionete do demônio mesmo, que é um troço estranhíssimo que está acontecendo. Mas são irmãos na fé, são irmãos da igreja. Só peço que Nossa Senhora possa estar convertendo essas atitudes, né? Mas assim, caríssimo irmão, não sei se você entendeu o que eu quis dizer agora no final, não se envergonhe de ser carente de Jesus. É melhor você ser carente dele, toda hora visitando o Santíssimo, de repente provocando até uma sensação ruim no padre ou nas pessoas da paróquia de você toda hora ir lá no Santíssimo. Melhor ser a Ana, mãe de Samuel, né? Lembra do livro de Samuel? Pega lá, vê lá no começo como é que a mãe dele, Ana, ficou falando, fez uma espécie de adoração em um modo de aflição e o profeta, o responsável pelo templo achou que ela estava bêbada. Porque ela não parava de chorar, não parava de falar sem ele ouvir a voz, né? Elas estavam assim, falando em voz baixa, murmurando e tal, em aflição. E ele falou, para com isso, você está bêbada, né? Olha só, ele acusou ela. E ela falou, não estou bêbada, estou aflita, coração agoniado. Porque ela estava se sentindo um nada. E se você continuar na leitura, lá um pouco mais para frente, você vai ver algumas coisas que aconteceram com aqueles personagens, inclusive a mãe de Samuel acabou tendo outros filhos, porque ela cedeu Samuel para o templo e se tornou um grande profeta. Foi ele que ungiu 2 reis, né? Saul e depois Davi. Não é? Então haja como Ana. Tem um momento de desespero? Tem. Mas não deixe de fazer seus apelos, peça um coração melhor, faça sempre o bem em ação, a caridade, né? A caridade cristã, bons aconselhamentos, mas se não fecha a boca, é melhor rezar um terço em prol da pessoa, e assim vai. Né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes você vai ser criticado, e eu já fui, você vai ser mal visto por ser repetitivo, de estar visitando o Santíssimo, de você estar sempre fazendo doações, de você estar devolvendo o dízimo de forma correta, às vezes entregando algo pequeno ou algo grande, né? Ou então, por que você está ajudando esse mendigo? Ele vai tomar uma pinga. Deixa. Se você sentiu no seu coração que aquele seu dinheiro para aquele mendigo né, você tinha que dar para ele, dê. Né? É como no livro de Tobias. Tobit fala, o pai de Tobias fala para
Senhor Tobit fala para Tobias, faça caridade de esmolas. Né? É aquele pobrezinho lá, eu não preciso estar julgando ele, tá? Cada um já está com a justiça de Deus na cabeça. Eu, você, a pessoa que está criticando você, inclusive o morador de rua, já está vivendo um modo de justiça. Escolha dele? Em parte pode ser, sim, pode ser. Ou foi abandonado pela família, foi roubado, aconteceu alguma coisa. Aí desestruturou o emocional e tudo, né? Mas é ele que pode ser um caminho para você estar fazendo o bem, certo? Nunca deixe de fazer o bem em honra e glória para o Senhor Jesus. E se for repetitivo, que seja. Toda hora a gente precisa estar atualizando o nosso amor a Jesus. Não adianta você chegar de manhã, Jesus, eu te amo. Depois você faz uma bobagem. E aí, né? Aí você toda hora tem que ficar pedindo perdão mesmo. Misericórdia, Senhor. E se você é aquele que critica a pessoa que está lá na fila da confissão, morda a língua, faz uma análise da tua consciência. Tá? Ou vira o olho, vira o olhar para outra coisa. Não pensa. Melhor não ter essa tentação de pensamento. Só prejudica você e a pessoa que está se confessando. Se o padre achar que a pessoa está fazendo abuso do sacramento, ele vai dar um pito lá dentro do confessionário mesmo. Se não, deixa lá, tá? Cada um tem que fazer o seu. Então, que eu e você possamos estar fazendo o que é nosso, né, aos olhos de Deus, certo? Desculpa o áudio grande, precisava fazer esse desabafo, porque realmente são situações que eu já presenciei e desculpa, não adianta condenar as outras pessoas se você não está fazendo direito, ou eu não estou fazendo direito. Então eu estou contando experiências que eu já passei, já ouvi, cada coisa, gente. Então que a gente fique na proteção de Nossa Senhora durante essa semana, fique em paz, na paz de Cristo e no coração dele, né? E que a gente possa ser realmente filhos de Deus. Quando a gente é filho, a gente imita as virtudes, a gente acaba propagando, não é imitação, a gente propaga as virtudes da nossa casa, da nossa família. Mas às vezes a gente propaga as antivirtudes, os defeitos, então cuidado. Muita coisa a gente aprende durante a infância, a gente precisa refletir. Isso é bom? Vou continuar na minha família. Se não é bom, corta, extirpa, renuncia. Falar mal, fofoca. Né? Agora, boas virtudes, honestidade, trabalhar, né? Ser honesto, ser trabalhador, ser inteligente em alguma coisa, ou num ofício também, é algo que você herda da família. E são coisas que a sociedade civil, essa cultura a qual vivemos, tende a quebrar, dá a impressão que a gente não tem memória. A gente nasceu agora, é que nem uma propaganda que eu vi há muito tempo atrás do Xbox, da Microsoft, é um videogame. Já tem tempo, acho que tem 10 anos essa propaganda. Era até de mau gosto a propaganda. Aparecia uma mulher grávida que estava fazendo parto e de repente na hora que ela faz a última contração, ela expulsa o bebê escapole pela janela da maternidade e aí começa a trajetória da criatura, né? Do rapaz, é o menino. De bebê, ele vai crescendo, parece um bólido assim, uma bala de canhão, e vai crescendo, e de repente ele cai num caixão, a tampa fecha, cai terra em cima. E isso já, tipo, a ideia da propaganda nefasta era o seguinte: você nasce, você vive alucinadamente, você nem percebe que você cresceu, que você envelheceu, que você morreu, caiu no caixão e você não conheceu o Xbox. É triste essa propaganda, era lá dos Estados Unidos. Mas existiu essa propaganda. Para não ser assim, meu irmão, minha irmã, tenha consciência do que você está fazendo. Senão você vai estar parecendo isso. Você mal foi parido pela sua mãe, você já cresceu, já deveria ter tomado sentido na sua vida, emocional e psicologicamente falando, nem tanto profissional, né? Para tomar responsabilidades enquanto relacionamento humano com Cristo, e só falta se enterrado, tampa fechar e acabou. E aí? E sabe lá Deus onde é que a alma da gente vai parar, né? Tá certo? Então, pronto, falei. Fiquem em paz.